O poeta diz assim: tem uma espécie de dever de sonhar sempre, pois sendo mais do que um espetáculo de mim mesmo, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. Fernando Pessoa. Boa noite a todos, a todas. Quero agradecer a presença de vocês no nosso ciclo de palestras e agradecer a Deus a alegria e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Marinélia, professora, educadora, atualmente presidente da Montessori Bahia. Hoje vamos encerrar o nosso primeiro ciclo de palestras deste mês, mas não vamos acabar. Depois de vários pedidos, nós vamos dar continuidade aos nossos ciclo de palestras dedicado às famílias. Teremos agora as nossas palestras quinzenalmente. Então, no dia 12 e no dia 26 de novembro, nós teremos um novo ciclo de palestra. Vou estar aqui apresentando o palestrante ou a palestrante no nosso ciclo de palestra. Queremos contar com a participação de todas vocês e de todos vocês nesse novo ciclo de palestras. Então, vai ser muito bonito, vocês vão adorar. Eu apresento o palestrante ou a palestrante, vocês assistem a palestra, depois eu volto com o palestrante para responder algumas perguntas de vocês. Façam perguntas, participem, tirem suas dúvidas, que agora a hora é esta. Então, nosso ciclo de palestra é dedicado, sobretudo, aos pais, às mães, tios, tias, avô, avó, a toda a família que, nesse tempo tão do novo normal, tem sido professores. E nós sabemos que não é uma missão tão fácil. Educar é um ato de encantamento, é falar de coração para coração, de alma para alma, de olhar para olhar. Exupéry já dizia: o essencial é invisível aos olhos. Nós também queremos pedir a vocês que aponte a câmera do seu celular para o QR Code aí ao lado, entre no nosso site da Montessori Bahia, deixe seu nome, endereço, faça as perguntas que vocês quiserem. Nós temos uma equipe maravilhosa para responder a vocês, as dúvidas, e vamos estar juntos, juntem-se a nós. Nós vamos ter no dia 27, 28 e 29 de maio, no próximo ano, o 8º encontro de educadores montessorianos em Maceió, e queremos contar com a presença de todos vocês. Vamos ter oficinas, palestras, nós vamos ter um palestrante do México, o Ângelo Alfonso, e vai ser muito bom, e melhor tendo vocês. Juntem-se a nós. Então, antes de apresentar a nossa palestrante da noite, eu quero dizer que, antes da palestra, vocês vão ouvir um depoimento de ex-alunos de escola montessoriana. Então, eu quero convidar a nossa palestrante da noite, a nossa brilhante palestrante, Márcia Righetti. Márcia Righetti é mãe, avó, fundadora da Aldeia Montessori, Rio de Janeiro, que dirige há 42 anos, e do Centro de Estudos Montessori do Rio de Janeiro, na qual atua também como formadora. Faz parte do grupo que fundou a Organização Montessori do Brasil. Sua formação teve como mestres Selma Perry, John McNichols, Carol Del Valle, Olga Dantos, Beth Cole, Rosemary Quaranto,
Thalita de Almeida, entre outros expoentes. E assim, Márcia Righetti segue caminho aprendendo pela vida. E hoje à noite ela vai nos falar um tema fantástico, Montessori, ontem, hoje e sempre. Desejamos a vocês momentos agradáveis, enriquecedores, em busca de um mundo mais fraternal, de um mundo de paz. Até já, que estaremos de volta. Obrigada. Olá, o meu nome é Cíntia, eu tenho 25 anos e atualmente eu faço doutorado na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, na Escócia. Eu estudei na aldeia durante a minha primeira infância e a escola foi uma contribuição muito valorosa na minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. No momento eu atuo no meio acadêmico, onde é imprescindível que eu seja uma pessoa curiosa e disposta a aprender cada vez mais. E essas características eu desenvolvi na aldeia. Eu lembro que a primeira vez em que eu fiquei fascinada por um tema e quis descobrir cada vez mais coisas relacionadas a isso, foi durante um projeto, acredito que foi no ano de 98, 99, que a aldeia promoveu sobre animais marinhos. E eu lembro que eu cheguei em casa e obcecada pelo assunto, e chegou ao ponto em que eu até decorei o meu quarto com o tema. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar de Montessori. Falar de Montessori para famílias, para educadores, é uma coisa que eu gosto muito. Eu estou muito feliz também e quero agradecer o convite de Montessori Bahia. Nossa noite vai ser muito agradável. Montessori, hoje, ontem, hoje e sempre, é o tema da nossa conversa. Vamos lá? Essa é Montessori, uma mulher arrojada do seu tempo. E em 1907, ela começou a trabalhar com crianças na sua primeira casa de Bambini. Na realidade, esse trabalho já havia começado enquanto era médica e trabalhou com crianças descapacitadas. Essa experiência de Montessori abriu para ela a possibilidade da inauguração da Casa dei Bambini na Vila Operária de São Lourenço, em 1907, em Roma. E o jornalista francês Pascal Gobry, num artigo na revista Forbes, há algum tempo atrás, fala da obra de Montessori prenunciando uma nova educação. A revolução da educação para Gobry começava ali, na Vila de São Lourenço. E começava porque Montessori, diferente dos outros pedagogos das outras escolas, escolheu uma via diferente. Enquanto nas outras escolas elas se baseavam na criança que imaginavam, Montessori trazia uma metodologia científica baseada na criança que ela observava. Eram duas as suas crenças. As suas crenças vinham não só da crença, mas do conhecimento que ela havia adquirido como médica. Como médica, Montessori fazia ciência. E como pedagoga, quando começou na Casa dei Bambini, ela fazia ciência, educação como ciência. Ela observava a criança e percebia que a criança trazia dentro de si uma potência, que parecia escutar de cada uma: ajuda-me a fazer sozinha, siga-me. Seguir a criança, ajudá-la a fazer sozinha o que é capaz em cada etapa da sua vida, passou a ser um dos pilares da educação montessoriana, que nascia ali em 1907. No princípio,
A escola que Montessori organizou era a escola que ela conhecia, a escola da sua vivência, aquela que a gente ouve na sua biografia, que a incomodava. Mas as cadeiras eram altas, as mesas eram altas, as crianças ficavam aprisionadas ainda, e aquilo a incomodava muito. Embora a sala já contasse com alguns materiais, o espaço não era um espaço que as crianças precisavam. Acreditando na potência da criança e percebendo que ela era capaz de realizar ações, quando a elas era demonstrado o que fazer, Montessori foi pensando nas mudanças que ela poderia fazer dentro daquele ambiente. E, para ela, duas coisas eram muito importantes para aquelas crianças. As crianças eram filhas de operários que ficavam o dia todo fora de casa. E as crianças ficavam sozinhas. Elas precisavam aprender a cuidar-se. E as primeiras lições de Montessori para esse grupo de crianças, que eram crianças de 2 anos e meio, mais ou menos, até 5 anos e pouco, foram lições de higiene, lições de cuidados pessoais e cuidados com o ambiente. Aprender os pequenos movimentos que eram necessários para usar as ferramentas. As ferramentas, aí nesse caso, a vassourinha e a pá, eram as ferramentas que os adultos usavam. E eles demonstravam para as crianças como utilizá-las para atingir seus objetivos. Montessori observava que as crianças aprendiam sensorialmente, com o movimento, que a ordem era uma coisa necessária, que os hábitos faziam com que se sentissem seguras. E ela sabia, porque, sendo médica, sendo psiquiatra, ela sabia que a mente absorvente das crianças daquela idade fazia com que aprendessem diante das demonstrações dos adultos ou das crianças maiores. E logo, logo, as crianças não precisavam mais da ajuda. Elas eram capazes de escolher suas tarefas, de circular pelo ambiente com tranquilidade e de realizar os cuidados com o ambiente e os seus cuidados pessoais. Lavavam suas mãos sem precisar de ajuda, penteavam seus cabelos, vestiam-se, despiam-se, cuidavam da limpeza dos móveis, da sala, e o protagonismo das crianças foi tomando forma e mudando os destinos da educação. Autonomia e autoeducação nasciam naquele espaço. E a escola, nos 2 primeiros anos, foi se transformando. Aquela sala que nós vimos no início não era mais tão apertadinha. E quando não havia espaço no ambiente interno, os jardins eram tomados pelas mesas, agora já do tamanho das crianças, as cadeiras, os materiais vinham de dentro da sala, eram colocados nos tapetes que limitavam o espaço do trabalho de cada um, mantendo a ordem naquele espaço. A transformação continuou por muitos e muitos anos. Esse é um ambiente Montessori hoje. E se nós voltarmos no tempo, e nós voltamos no tempo sempre quando estudamos Montessori, vamos ler no livro que ela editou depois dos 2 anos de experiência da Casa dei Bambini, a pedagogia, o método da pedagogia científica aplicado à infância na Casa das Crianças de Roma, a Casa Villa de San Lorenzo. A tradução daquele ambiente é o que nós temos nessa sala. E esse ambiente traz a possibilidade de se desenvolverem não só as habilidades cognitivas, são muitas habilidades que se desenvolvem, habilidades emocionais. É um ambiente que nós observamos apresenta a ordem, móveis e utensílios na medida certa para cada faixa de idade. Essa é uma sala para crianças de 1 ano e 8 meses aos 3 anos. Por isso as estantes são baixinhas.
Eles alcançam todas as prateleiras. As mesas também têm altura adequada para as crianças. O ambiente traz beleza, porque beleza a gente aprende convivendo com ela a cada dia. Traz a cultura e a natureza para dentro da classe. Se a gente não tem a classe no jardim, o jardim vem para a classe. Tudo isso são detalhes da nossa metodologia que nutrem a curiosidade da criança e demonstram, na vivência do espaço da sala de aula, a interdependência entre os seres vivos. E eu já falei que não é só cognição que a gente aprende numa sala Montessori. A gente também, ou a gente aprende mais do que isso, a gente aprende a conviver. Ao afeto entre as crianças que transborda, os maiores cuidando dos menores, ao trabalho de equipe, onde as lideranças vão surgindo, o gesto de compartilhar, àqueles que compartilham com os menores o que já sabem, num gesto de solidariedade e de empatia. Mas o que torna a Montessori tão especial? Quando a gente olha para esse slide, é uma sala especial. O que será que vocês estão pensando como sala especial? Será que vocês gostariam de estudar, de ficar numa sala assim? Onde está a professora? Cada um fazendo uma coisa? Tão absortos no que fazem? Esse ambiente é o ambiente que faz a diferença. Um ambiente preparado. Mas um ambiente preparado só acontece quando ele tem por trás dele um adulto preparado. Um adulto preparado é o adulto que conhece a criança. E ele precisa conhecer a criança para poder segui-la. Ele precisa conhecer o desenvolvimento da criança, as etapas e as características de cada período da vida do ser humano que cresce. Um adulto preparado precisa conhecer os materiais montessorianos. Eu digo assim, a gente tem que saber ler criança. Eu tenho que ter o currículo Montessori gravado. Eu tenho que ter o domínio dos materiais. Eu tenho que ter repertório como adulto preparado para oferecer à minha criança o que ela precisa no momento que ela precisa. E eu tenho que ler criança não só como professor, mas também como pai, para poder dar ao meu filho ou à minha criança o que ela precisa naquele momento, sem pressa, no tempo que ela precisar. E em cada faixa de idade, nós temos que reconhecer qual é a característica dessa criança. Uma criança pequena, de 0 a 3, o que precisa aprender? Precisa aprender a andar e a falar. É isso mesmo, os adultos, os antigos diziam sempre que é um andante e 2 falantes. Já ouviram isso? E é exatamente assim que acontece. E esse ambiente preparado na escola e na casa também precisa oferecer à criança segurança para poder aprender a andar, muitas coisas que evoquem a sua fala, e depois ela vai crescendo. Se eu recebo na minha escola uma família que busca uma classe para crianças de 3 a 6 anos, eu pergunto para eles qual é a expectativa que eles têm. A maioria tem a mesma expectativa, porque aos 6 anos, o que esperam as famílias? Esperam que as crianças estejam lendo e escrevendo. Mesmo agora, quando a BNCC diz que a educação infantil é um espaço lúdico, mas eles não conheciam Montessori. Em Montessori, tudo é prazer, tudo vem do jeito que a criança gosta de fazer. Porque, sendo científico, ela preparou materiais que atendem ao que a criança precisa, mas também ao que a criança gosta. Ao crescer mais um pouco, os de 6 anos,
ingressam no fundamental, e o pensamento mítico faz com que queiram saber das grandes histórias. Adoram histórias de super-heróis. E não é que Montessori preparou para essas crianças um trabalho pautado exatamente nessa característica do desenvolvimento? Depois eles crescem e vão para o Fundamental 2, para o ensino médio, precisam ainda da guia do adulto. Estão formando seus próprios valores. Tudo que amealharam durante esse percurso vai se transformando nos valores pessoais que moldaram o caráter de cada um. Isso é educação como ciência. Ambientes assim. Para os pequenos, o que os pequenos precisam. Para os maiorzinhos, o que eles precisam. Ambientes com poucos estímulos, porque pequenos ainda não têm a concentração desenvolvida. Ambientes com maiores estímulos para os de 3 a 6, porque a concentração já vai se desenvolvendo e a curiosidade vai aumentando. E eu estava falando dos maiores de 6 a 9, e que eles têm o pensamento mítico. O pensamento mítico é esse desejo de ver os grandes feitos. A imaginação da criança dessa idade é como a imaginação dos índios, eu digo, que não sabiam explicar um caso, inventavam uma história, criavam uma lenda. Montessori esteve como prisioneira na Índia, num acampamento de prisioneiros com crianças de várias nacionalidades. E foi aí que surgiu a sua ideia do trabalho da educação cósmica. Porque o grande desejo de Montessori, diferente das outras metodologias, era muito além de aprender a saber ler, fazer conta, conhecer matemática, geometria, muito mais que isso. Isso era consequência de tudo que o método Montessori oferece. Mas o que ela queria é formar cidadãos do mundo, construtores da paz. Como fazer esse trabalho? Esse trabalho nasce nas classes de 6 a 9, e as crianças trabalham conhecendo a melhor, a mais linda, a mais forte de todas as histórias. A nossa história. A história do nosso universo. A história da nossa galáxia, a história do nosso planeta, a história do nosso continente, do nosso país, do nosso estado, da nossa família pequena e da nossa família grande, a família humana, e de como nós pertencemos a tudo isso. Porque só dessa maneira essa criança que um dia se tornará adulto entenderá a sua responsabilidade como um habitante do planeta Terra, aquele que precisa cuidar de si. E cuidando de si, estará cuidando dos outros. Já imaginaram como isso é importante nos tempos que vivemos? Pois é. É dessa forma que a criança vai saber que aquele lixo que ela deixa na rua e vai acabar nos oceanos, pode afetar a vida dos corais lá no Oceano Índico. E eles crescem e vão aplicando todos esses conhecimentos e esses valores à própria vida. Adolescentes ainda precisam do apoio do adulto. E a sala de ensino fundamental, o Fundamental 2, é uma sala onde várias atitudes começam a aparecer. Eles se mostram adaptáveis às situações novas, já sabem medir as escolhas que fazem, já entenderam que tem escolhas que podem ser feitas, mas tem escolhas que precisam ser feitas. São as escolhas que estão diretamente relacionadas com a responsabilidade. Isso é extremamente importante. São proativos. Vocês já pensaram quantas escolhas eles fizeram durante todo o tempo até chegarem aqui? Pois é. Não teve nenhum professor para dizer para eles assim, pega o caderno de matemática, agora abre o livro na página 23. Eles tiveram que tomar as decisões. Eu pego a torre rosa ou pego a escada marrom?
Eu vou trabalhar com xadrez ou vou trabalhar com a grande divisão? Eu vou fazer primeiro a tarefa de português ou vou cumprir a tarefa de artes? Mas eu sei que eu preciso cumprir todas as minhas tarefas. Como adulto, quando eu trabalho, eu sei que eu preciso cumprir todas as minhas tarefas. Escolhas e decisões assim são muito difíceis para muitas pessoas. Mas para as nossas crianças, os nossos adolescentes, que têm a oportunidade de viver esse ambiente preparado, isso vai sendo aprendido a cada tempo. Criatividade e liderança, interrelacionamento, solidariedade, empatia, são lições que o próprio ambiente preparado e as classes multidade proporcionam para as nossas crianças. Chegamos no ensino médio e aquele foco na educação do potencial humano, formando cidadãos do mundo, começa a dar frutos. Eles sabem o que eles vão fazer. Eles buscam esse contato com o mundo, buscando o seu espaço. Começam a pensar na carreira que vão seguir, começam a agir no mundo. Eles vão se transformando exatamente naquelas pessoas que Montessori sonhou. Nas pessoas que todos nós que trabalhamos com as crianças durante esse tempo todo, esperamos ver no final dessa jornada. Cidadãos do mundo que agem com competência, são íntegros, construtores da paz. Vocês já descobriram por que o método Montessori é atemporal, contemporâneo, inovador? Ele segue a criança, e a criança é a criança de cada tempo. Ele viaja por muitos países, e em cada país ele respeita a cultura, o espaço-tempo e o espaço geográfico. E ele tem professores que são cientistas da educação. E como a ciência, que tem verdades transitórias, nossas salas se modificam a partir dos avanços da ciência. Essa é a responsável por todas essas mudanças. A mudança começou com Montessori, a Maria, a mulher à frente do seu tempo, que pensava num mundo onde os homens pudessem construir a paz e viver como irmãos. Como cientista, ela sabia que o método que havia criado, e às vezes ela dizia que ela não tinha feito nenhum método, ela apenas tinha seguido a criança, deveria ser aprimorado através do tempo. Eu trouxe essa frase porque eu gosto muito dela, e ela é uma reflexão para todas as pessoas que têm sob a sua responsabilidade educar crianças. Se a ciência começasse a estudar os homens, conseguindo não só fornecer novas técnicas para a educação das crianças e dos jovens, mas chegar a uma compreensão profunda de muitos fenômenos humanos e sociais que estão ainda envolvidos em espantosa obscuridade, a base da reforma educativa e social necessária aos nossos dias deve ser construída sobre o estudo científico do homem desconhecido. E ainda hoje, o homem ainda continua sendo desconhecido. E a ciência continua a desbravar os mistérios da mente humana, do potencial humano. Numa escola Montessori, nós estamos nesse caminho. Maria Montessori acreditava que a transformação, o futuro, e por isso dedicou a sua vida a elas, estava nas crianças. Quando ela faleceu, em 1952, ela deixou foi escrito na sua lápide
uma frase que ela mesma pediu. Peço às queridas crianças que tudo podem, que se unam a mim para construirmos a paz nos homens e na humanidade. Muito obrigada. É isso, minha gente. Montessori é atemporal. Se voltarmos no tempo e pensarmos em São Lourenço, nas experiências de Montessori com as crianças da Vila Operária, e entrarmos numa sala hoje, a alegria é a mesma. Não existe coisa mais emocionante do que observarmos a criança no seu trabalho, no trabalho que ela escolhe, no trabalho em que ela é protagonista, no trabalho em que ela exercita as suas funções executivas. Isso garante que ela vai ser um adulto mais equilibrado. A educação precisa de metodologias como a que Montessori criou. Hoje a gente vê em muitos países metodologias baseadas no que Montessori fez. Eu tive a oportunidade de viajar e visitar a Finlândia, que tem um dos sistemas educacionais mais falados na atualidade. E o que eu vi nas escolas foi muito de Montessori. Uma escola Montessori é especial. É uma escola para a criança. É a criança quem mostra o seu caminho. Muitas famílias, às vezes, pensam que, deixando a criança livre para escolher o seu trabalho, ela não vai dar conta do currículo. Mas o que as famílias não sabem é que o currículo é aquele que está ali representado nas salas, através dos materiais, dos objetos, às vezes dos quadros que enfeitam as paredes. Tudo que tem em uma sala Montessori serve para que a criança aprenda. E esse cuidado só os adultos preparados sabem ter. Para educar, é preciso educar-se, quer sejamos pais, quer sejamos professores. Mas se nós queremos ajudar as nossas crianças, nós precisamos ser para elas referências que inspiram. Foi isso que Montessori nos ensinou. O papel do ser adulto, da espécie humana, é inspirar os seres jovens, é cuidar para que eles sejam boas pessoas. E se forem boas pessoas, serão pessoas competentes, íntegras, cidadãs do mundo, construtoras da paz. Obrigada. Que a organização e a independência, que também foram muito trabalhados durante a minha educação Montessori, e que foram fundamentais assim na minha adaptação à vida fora do Brasil e a morar sozinha, né? Certamente, se eu não tivesse tido a experiência de lavar o meu próprio prato após comer, ou de guardar um objeto após o uso em um ambiente coletivo, com certeza eu não teria me adaptado tão facilmente à vida fora e a morar sozinha, e isso certamente foi um grande legado da aldeia. A gente, claro, tinha o desenvolvimento cognitivo, mas ao mesmo tempo a gente tinha espaço para brincar, a gente tinha contato com animais e, sobretudo, a gente tinha uma equipe maravilhosa por trás, com uma filosofia de ensino tão especial. E certamente somos pessoas de sorte, porque tivemos essa oportunidade de tão jovem vivenciar algo tão legal e tão valioso, né? E, enfim, para mim, ser Montessori é isso, é fazer parte de uma grande comunidade internacional de pessoas que compartilham os mesmos valores. Parece que eu tive a impressão que você só falou 5 minutos. Então, eu quero convidar a Márcia agora
para que ela possa responder algumas perguntas dessa brilhante palestra, dessa noite. Nós vamos encerrar tudo com chave de ouro. Maravilha! Eu estou feliz, muito feliz de estar com vocês. Nós temos aqui pessoas do mundo de Bolívia, Portugal, do Brasil. Fantástico, Márcia. Eu tive a impressão que você falou 5 minutos, Márcia. E não 35. Eu estou Marinêia, nós somos Márcia. apaixonadas Parabéns, por Montessori. brilhante. E o tempo passa rápido demais quando a gente fala sobre isso, né? Vá rápido, olha, eu mal olhei aqui para ver que o Montessori que você falou ontem, hoje, sempre, é uma educação como ajuda a vida. Veja, é educação que é muito forte na Montessori. Aí, mas o que é a vida? Quer dizer, para o poeta é uma batida do coração. Para o músico, é uma vela ao vento. Se eu perguntar a cada pessoa aqui o que é a vida, se eu lhe perguntar, você vai ter outra resposta. Mas Montessori disse que a vida é embarcar para uma viagem inacreditável. Então, essa vida, essa educação que a gente busca. E outra coisa, Márcia, que quando você falou o que tinha na lápide da Montessori, então nós sabemos que ela ganhou o título de cidadã do mundo, não foi? E que ela era da Itália e ela foi morrer na Holanda. E ela foi, não sei se você sabe, que ela foi enterrada no cemitério de crianças. Isso foi uma coisa muito interessante que você me contou. Eu não tinha conhecimento. E linda, né? Que ela foi enterrada, sim. até emblemática. Então, parabéns, Márcia, foi sucesso. Eu tenho algumas perguntas aqui, muitas perguntas aqui já para você. Vamos lá, vamos respondendo. Eu sei que não vai dar tempo para responder da todas Bolívia. as perguntas. Mariana Martical e o meu grupo de estudos da Bolívia, que hoje está conosco. E de Portugal. Temos Joana Bolívia da e Portugal também aqui. Joana da Cunha é diretora da escola Casa Encantada, no Porto. E esteve conosco na aldeia quando fez seu mestrado em Montessori, e ela fez o mestrado em língua espanhola e veio ao Brasil para tomar conhecimento de como era desenvolvida a linguagem em português. Passou uma temporada lá na nossa aldeia. Então, agradecemos a presença de todas aqui agora no nosso ciclo de palestras. Então, jogo logo uma pergunta aqui, Márcia, de Maria Cristina. Qual a idade ideal para uma criança ingressar numa escola montessoriana? Vamos responder logo essa pergunta, são muitas. Para entrar numa escola Montessori, a idade ideal é aquela que os pais escolhem. E eu espero que eles escolham bem cedo. Uma vez um dos meus formadores colocou que a educação da criança começa quando eu decido ter um filho. Então, a hora em que um casal resolve engravidar, ou que engravida de repente, é surpreendido por uma gravidez, ali começa a educação. Ali ele tem que começar a pensar no que ele vai escolher como espaço para dividir essa missão de educar. Porque a escola precisa estar em consonância com os valores da família. E a família precisa estar em consonância com os valores da escola. Então, eu recebo crianças a partir dos 4 meses. E o que eu percebo é que quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde para começar. Márcia, tem uma pergunta interessante aqui, de Mariana. Como ser uma família preparada? Eu digo assim, quando a gente se torna pai e mãe, normalmente a gente é pego de surpresa, né? Antigamente, quando as famílias não tinham... Hoje eu sou avó e trabalho ainda. Antigamente, as minhas avós, quando os meus filhos
quando eu ainda era nova, não trabalhavam mais. Então, as famílias se reuniam e a tradição oral, as mulheres se reuniam para falar de educação. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Mas a gente, em compensação, tem uma vasta bibliografia. Infelizmente, filhos não vêm com manual. Cada pai tem que escrever o manual do seu filho. Tem que aprender a ler seu filho, mas precisa de conhecimento básico sobre desenvolvimento infantil. Não tem jeito. Quando eu vou fazer um bolo, eu preciso de uma receita, mas eu preciso saber sobre os determinados ingredientes. Então, que ingredientes eu vou oferecer para a vida do meu filho, para que o potencial dele desabroche mais? Não tem jeito. Para educar, eu preciso me educar. Temos outra pergunta aqui, Márcia. Como é organizado e apresentado o conteúdo para o vestibular? São vistas todas as matérias necessárias? Como um aluno Montessori é preparado para o vestibular? Tem esse cuidado com o conteúdo cobrado? Eles são preparados para o vestibular desde o nido. Com certeza. Não é? Porque se a gente apresenta o mundo à criança com cuidado, eles vão aprendendo o que eles vão precisar demonstrar como conhecimento no vestibular durante todo o processo de educação, desde pequenos. Uma vez eu vi numa questão de vestibular o encaixe dos peixes, porque a pergunta era quais eram as partes externas do corpo do peixe. Encaixe de peixe é um material de biologia de agrupada a 2. Quem usa? Crianças de 3 anos. Aos 3 anos, ela trabalha com encaixe. Então, ela vai visualizando, porque ela tem mente absorvente, ela vai visualizando a divisão do corpo. Aos 7, ela aprende as nomenclaturas mais científicas. Com 3, 4 e 5, ela aprende só as nomenclaturas. Depois, ela aprende a função de cada parte. E assim ela vai se desdobrando para novos aprendizados. Em Montessori, a gente aprende o visível, o óbvio, e vai ampliando e aprofundando. É o tempo todo. É um trabalho interdisciplinar que passa pelo significado das palavras, e todos os conceitos são construídos com significado. Então, eu não tenho... O programa do vestibular é dominado bem antes. E o que a gente sempre percebe é que existem muitos alunos de escolas montessorianas nas melhores universidades, nas universidades públicas, que é o sonho das famílias, né? Mas sempre bem classificados. O que fez diferença não foi o cursinho. O que faz diferença é o alicerce. Porque uma casa, ela se diferencia das outras, não é pela sua beleza externa só. Ela se diferencia pelo seu alicerce. Quando você tem uma construção que tem um bom alicerce, ela fica para a vida inteira. Estão aí as pirâmides do Egito para demonstrar isso. Márcia, a Thalita deixou uma mensagem aqui. As palavras ditam com emoção, constrói laços e laços de amor. Ela deixou aqui a mensagem, aqui agora no nosso chat. Eu agradeço. Thalita foi a minha primeira formadora. O primeiro curso de formação Montessori eu fiz com ela, quando ela ainda era diretora do Constructor Sui. Olha, antes de responder essa pergunta, tem uma pergunta aqui, Márcia, que é interessante, antes de responder, depois nós vamos responder de Natália. Ela tem uma pergunta aqui que diz: o que de Montessori você conseguiu observar nas escolas da Finlândia? Conte um pouco mais. A Finlândia é assim, eles não seguem uma metodologia única. Então, quando eu entrava nas escolas, eu observava que eles tinham recolhido de diferentes metodologias ideias interessantes.
Por exemplo, Educação para a Paz, onde estava? Eles têm um forte trabalho de valores éticos, de valores humanos universais, como nós em Montessori. Isso. Eles têm muitas atividades onde as crianças escolhem o que fazem. Muitas atividades a partir de material concreto. As salas são organizadas para que as crianças possam se movimentar em muitas escolas. Então, isso é uma característica, eles têm influência de outras metodologias também. Mas Montessori é muito forte. Eu visitei escolas em Barcelona também, e escolas que adotam outra metodologia, e eu via Montessori ali representado na sua essência, no protagonismo da criança. Montessori foi a primeira metodologia que deu à criança o poder de decidir o que faz. Não, a decisão não era mais do adulto, porque ela acreditava que a criança, sendo o elo entre as gerações, era dessa maneira que ela ia mostrar à geração anterior os caminhos necessários para serem percorridos para o aperfeiçoamento humano. Então, tanto na Finlândia como na Espanha, as escolas sempre colhem, as outras metodologias colhem de Montessori lições que nós usamos no nosso dia a dia. Você viu comigo na Finlândia? Hein? Você viu comigo isso na Finlândia? Eu vi na Finlândia e falei até no Congresso do Rio, numa parte, a diferença entre o que há de comum entre a Finlândia e o Japão, com você, lembra? Eu também vi a mesma coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção, Márcia, na Finlândia e no Japão também, foi que nas salas que nós entrávamos, a primeira coisa que nós líamos era aquele banner com os valores formativos do ser humano. Ele começa... Educação para a Paz. Educação para a Paz. E naquela escola do Japão, na Fuji Kindergarten, que nós visitamos também, que foi muito bonita, ela tem um sistema Montessori de educação, realmente é tudo ligado ao Montessori. Deixa eu ver outra coisa. Tem agora a pergunta que nós não respondemos, Márcia, de Natália. Qual o primeiro passo para ser uma professora, educadora Montessori? Estudar. Estudar, estudar e estudar. Conhecer toda a obra de Montessori, ler todos os livros que ela escreveu, participar de cursos de formação, para que você possa trocar com seus pares as coisas que você entende. Eu estudo, nem sei mais há quanto tempo, há 44 anos Montessori. E continuo. Agora eu estou fazendo um curso de geometria, Thalita está lá conosco, Bebete, e a gente estudar para montessoriano é uma necessidade, porque a gente percebe, isso é uma característica do ser humano, muitas pessoas pensam que você aprendeu aquilo e pronto. Não. Você aprendeu aquilo para poder dar um passo adiante e aprender melhor o que está pela frente. Então, para você se transformar numa educadora montessoriana, estudar muito. Mas não só estudar muito, se encantar com o mundo, se encantar com a natureza, se encantar com a arte, se encantar com as pessoas, ser uma pessoa que seja capaz de inspirar a criança. Ô, Márcia, eu acrescento ainda mais uma coisa, se encantar com a criança, não é? Porque o material é importante, o ambiente é importante, mas conhecer a natureza da criança, conhecer o desejo, conhecer o sonho, conhecer a parte espiritual, conhecer o momento... É indispensável. Eu digo que tem que saber ler criança. Pois é. A Hillary Clinton, no livro dela, diz que para educar uma criança, precisa uma cidade toda para se educar uma criança. Então, o envolvimento, aquele, como diz no Pequeno Príncipe, o que quer dizer cativar?
Cativar é criar laços. Então, tem que o professor criar laços para poder educar uma criança, não é? Deixa eu ver outra A nossa amiga Simone está perguntando como construir a educação para a paz no dia a dia em casa. Ah, sim, gostei dessa. Com respeito. Paz não significa ausência de guerra, não significa ausência de discussão, mas significa saber discutir com respeito. Eu não preciso ter a mesma opinião que o outro, mas eu preciso saber defender as minhas ideias sem ofender o outro, respeitando o espaço, para o meu espaço ser respeitado, eu só vou conseguir esse tipo de respeito se eu for a primeira que respeito o meu companheiro. Se eu sei me colocar no lugar do outro. Às vezes a gente é impetuosa e tem dificuldade. Então, esse é um desafio para o ser humano, para todas as pessoas. Eu digo sempre na minha vida que a cada dia, quando eu acordo, eu quero ser uma pessoa melhor. E se eu posso dizer para vocês, quem mais aprendeu com Montessori na minha escola, eu posso assegurar que fui eu. Eu aprendi com as crianças, eu aprendi com as minhas professoras, eu aprendi com todos os pais que passaram pela minha escola, eu aprendi com todos os companheiros com os quais eu lidei durante toda essa jornada. Porque a cada dia eu aprendi a olhar as pessoas com olhos de respeito. Educação para a paz se faz dessa forma, sem preconceito, com escuta, com respeito e com amor. Fernanda, eu acho que nós temos mais... de Maria Montessori se iniciou com crianças deficientes. Existe escola montessoriana com esse olhar e a prática atualmente? Crianças atípicas têm espaço na pedagogia Montessori? Eu digo assim que eu não considero as crianças que têm necessidades especiais diferentes das outras. Para mim, todas são especiais. Numa sala Montessori, eu vou olhar para cada criança com o olhar do que ela precisa. Então, na minha escola, eu tenho crianças que têm necessidades especiais e conheço várias outras escolas que também trabalham assim. Mas se eu olho para aquela criança que tem a necessidade de ter mais tempo, em que eu vou ter que trabalhar com ela em cima do material concreto durante um tempo maior, ou a criança que precisa chegar na escola e primeiro brincar no quintal para despender a energia dela, para cada uma eu vou ter aquele mesmo olhar diferente, individualizado nas necessidades dela. E a ciência vai me levar a propor para cada criança o que ela precisa, sendo ela uma criança atípica ou não. Às vezes não é uma criança atípica, mas é uma criança tímida, é uma criança que tem muitos medos. Cada uma tem a sua peculiaridade. E nós, montessorianos, aprendemos a olhar para cada um dentro da sua peculiaridade. O Márcia tem uma pergunta muito interessante aqui. Eu acho que a gente ainda vai ter umas 2 perguntas, mais ou menos, que nós ainda vamos fazer o encerramento do nosso primeiro ciclo de palestra. O que faz o método Montessori está alinhado com os pilares da educação para o século XXI? Eu acho que é o contrário. Os pilares da educação para o século XXI é que se alinharam com o método Montessori. Não é? Dentro de uma sala Montessori, o que a gente faz? A gente faz. Então, aprender a fazer. Dentro de uma sala Montessori, a gente aprende a aprender. Porque se a criança é protagonista e ela aprende os conceitos da manipulação dos materiais, na troca com seus pares, não é? Ensinando aos outros o que ela já sabe e reafirmando aquilo que ela sabe, todas essas questões já nasceram dentro da classe Montessori. Aprender a conviver. É a única escola que tem classes de idades mistas, que não separa as pessoas. A escola
é o único espaço que separa as pessoas por nível de saber, por nível de idade. Na sociedade, nós estamos sempre juntos. Nas comunidades, os mais velhos sempre estão ali guiando os mais novos. A sabedoria dos indígenas, das civilizações antigas, nos mostram como era a educação. Montessori era uma pessoa inspirada, uma pessoa que tinha uma cultura ampla, foi capaz e perspicaz de perceber que crianças precisam conviver. Eu acho que foram os pilares do século XX que foram inspirados em Montessori. Século XXI. Concorda, Marinélia? Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que a gente não tem mais tempo para as perguntas. O tempo passou tão rápido, tão rápido. Eu sei que a Montessori sonhou, eu falei no sonho de Fernando Pessoa, porque a Montessori sonhou com um mundo esperançoso, melhor, mais justo, que no desenvolvimento de um progresso científico, ela se consagrou como educadora, não é? Então, todo o processo educacional que ela inspirou o mundo veio de um olhar, uma reinvenção de um olhar acerca da criança, não é? E eu acho que... E ela disse uma coisa muito importante, a Montessori disse, a educação tem papel fundamental na formação do homem. A educação é a nossa primeira ferramenta, a primeira possibilidade, se não a nossa única e grande arma desarmada que temos em nossas mãos. Não existem outras soluções. Então, Márcia, eu acho que nossas considerações finais, eu comprei aqui, ó, umas flores para todos vocês, ó, dedicada a todos vocês, as flores para vocês, olha, que participaram, para o pessoal, para os nossos palestrantes, que fantástico. Coloca o nosso palestrante aí, Yuri, nossos palestrantes. Eu quero dizer que sonho que se sonha sozinho é sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. E hoje é um sonho sonhado com muitos montessorianos, com muitas famílias, com gente que se espalha pelo mundo, com gente que quer um mundo melhor. Então, obrigada, Montessori Bahia, por tornar... nós agradecemos a Thalita, a Sérgio Portela, a Luciana da Flon e Daniel Gomes, a você, Márcia Righetti, pela brilhante apresentação, e as flores para todos vocês, todos os participantes. Eu tenho uma flor aqui, ó, uma flor especial aqui, ó, que é para Yuri, ó. Nosso diretor da plataforma, nosso pessoal de apoio, coloque aí, Yuri, nosso pessoal de apoio, e também nossos patrocinadores, que sem eles seria impossível o nosso ciclo de palestra. Aqui, nossa equipe responsável pelo ciclo de palestra, Simone, Luciane, Eliana, Maria Virgínia, produção técnica, Ana Luísa Barbosa, Yuri Vasconcelos, Sara, nossa intérprete de Libras. Se nós dedicamos o nosso ciclo de palestra às famílias, então, às vezes, nas famílias, nós temos também pessoas com dificuldades especiais e queríamos também que todas ouvissem falar de Montessori. Eu deixei de falar alguém? Não, eu quero fazer um agradecimento especial à Ana Ruth, que tantas vezes nos abrigou na plataforma da escola dela para que nós pudéssemos discutir e organizar todos esses eventos que aconteceram. Então, todas as flores, esperamos todos vocês no nosso próximo encontro, que está marcado para 12 e 26 de novembro. Obrigada a todos, a todas.
Boa noite. E espero que Muito obrigada. tenham aprendido muito esses dias. Estejam sempre com a gente. Obrigada, obrigada. As flores para vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço de luz para vocês. Obrigada, obrigada a todos.